a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Coloque a palavra do Senhor sobre o banco. Vamos orar. Senhor, há um desejo no nosso coração de seguir a Ti, de caminhar segundo os Teus passos, de obedecermos a Tua palavra. E para isso nós necessitamos de instrução. Saímos das nossas casas e viemos à casa do Senhor, à casa do Pai, à casa do pão, para receber orientação. Orientação esta que fará a grande diferença na nossa vida e colocada em prática na vida das pessoas que estiverem ao nosso lado. Então fala conosco nesta noite. Vem repousar o Teu Espírito Santo. Entra com a Tua ação de providência e faz com que esta palavra venha germinar, crescer e frutificar no coração de cada um de nós. Nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós clamamos o sangue de Jesus e lhe pedimos a Tua direção em nome de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluias ao Senhor. Aplauda ao Senhor, Rei da Glória. Louvado seja o Teu santo, poderoso e majestoso nome, em nome de Jesus. Pergunta para essa pessoa que está mais perto de você. Pergunta para ela: quer seguir a Cristo? Pergunta para ela: quer seguir a Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã? Há pré-condições. Diga para ela: há pré-condições. Podeis assentar-se em nome de Cristo Jesus. Amados do Senhor, nós temos aqui algo que para a igreja da atualidade saiu de moda. Algo que para muitas pessoas que vêm ávidas por uma palavra de motivação, por uma palavra que venha abrir e abençoar a sua semana, pode ser um confronto. Pode ser algo até que as pessoas não querem ouvir, não querem escutar. Mas eu estou aqui para ser um instrumento de Deus e falar da parte do Senhor para a tua vida. Não o que você quer ouvir, mas sim aquilo que você precisa, necessita ouvir para poder chegar nesse reino maravilhoso que é consolidado através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho aqui, amados do Senhor, o próprio Senhor Jesus falando a respeito de certos pré-requisitos, certas condições, para aqueles que querem ser chamados de discípulos, para aqueles que querem seguir os passos do Senhor, para aqueles que querem ser abençoados na sua vida. E o Senhor Jesus começa a colocar aqui nesses pré-requisitos, o primeiro ponto, amado do Senhor, para poder a pessoa atender o chamado de Cristo. Você quer atender o chamado de Cristo aí? Diga glória a Deus, diga aleluias ao Senhor. Então fique atento. O primeiro ponto que o próprio Senhor Jesus fala para os seus discípulos: querem me seguir, querem estar onde eu estou, querem desfrutar do meu reino, querem ser abençoados pela minha presença. Então, primeiro ponto, amados do Senhor, que ele diz, que ele coloca aqui, diga comigo, é negar a si mesmo. Diga para o teu irmão: é negar a si mesmo. Olha o que ele diz, amado do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Meu querido, olha que reflexão para nós pensarmos e refletirmos nessa noite. Negar a si mesmo. Olha a condição, olha o chamado. Irmão, falar não para a pessoa já não é uma coisa muito fácil. Falar não para o pedido já não é uma coisa, uma condição que alegra, que satisfaz. É bom quando você pede alguma coisa para uma pessoa e a pessoa te diz assim, sim, não é? Quando a pessoa afirma e quando a pessoa apresenta uma afirmação para você, o teu coração se enche, o teu rosto resplandece e flui a eminência de um sorriso de confirmação aí no teu rosto. Isso é fácil. Agora, dizer não é um pouco difícil. Talvez não seja muito difícil para uma pessoa que você não conhece, para uma pessoa que você
não está perto, não sabe a condição dela, não sabe como ela vive, não sabe a dependência daquela afirmação que ela necessita, sim, fica fácil. Você não conhece ela, você não está junto com ela, e ela vem te pedir alguma coisa, e você simplesmente balança a cabeça ou diz que não quer. Isso acontece muito quando você está de carro no trânsito, onde alguém vem te vender alguma coisa, te ofertar, te oferecer, ou alguém que chega perto de você e te diz assim: o senhor pode um minutinho da sua atenção? E você diz: só um minuto, eu estou com pressa. Então isso acontece porque você não a conhece, e por não conhecer, não se aprofundar no problema dela, a sua negação, a sua afirmação negativa fica mais fácil. Dizer não para um parente, quando um parente vem te pedir alguma coisa, um cunhado, um tio, um primo, não é? Alguém, você já chega e já diz assim: meu Deus, é da família, não é? Mas se eu não tenho condição, eu vou fazer o quê? Vou me sacrificar? Não, eu vou dizer não. Mas mesmo assim você diz um não, mas um não meio carregado. Você gostaria de dizer um sim? Você gostaria que aquela pessoa viesse com uma afirmação, com algo mais fácil para você concordar com ela? Agora, comece a imaginar, irmão, quando você diz um não para o teu filho, como é que começa a ficar estreito? Como é que o teu coração começa a ficar apertado? Mas você precisa dizer um não para ele. Ou quando você diz um não para a tua esposa, ou quando você diz um não para o teu marido. Mas esse não é carregado de algo que você gostaria de dizer sim, e já é difícil. Agora começa a imaginar quando você diz não para você mesmo. Quando você diz não para aquele desejo que você tinha, que começa a te incomodar, que começa a florescer, que começa, amado do Senhor, a te confrontar, e você diz não. Que insatisfação. Eu tenho que dizer não para mim mesmo. É essa condição que Jesus pauta para aqueles que querem seguir a Ele, para aqueles que querem estar onde Ele está. Olha o que Ele diz, irmão: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Mas Jesus, eu estava esperando tanto isso. Jesus, eu estava querendo, estava desejando tanto isso. Jesus não é para ninguém estranho, Jesus não é para um parente, não é para um primo, não é para alguém longe, é para mim, Jesus, sou eu que eu quero. Jesus está dizendo: você quer me seguir? Você quer estar onde eu estou? Você quer desfrutar dos benefícios que eu tenho para a tua vida? Nega a si mesmo. Diga aleluia a Deus, diga glória a Deus, meu irmão. Negar a si mesmo, negar o próprio eu, meu irmão, negar a sua própria vontade, sabe? O eu não gosta de negação, não gosta de negativo. O eu, o nosso eu, não gosta dessa negação nossa. Ele se realiza com a satisfação. O meu eu se alegra quando eu digo para ele sim. O meu eu se alegra quando eu digo: está tudo bem, você pode, eu vou fazer, eu vou realizar. Então o meu eu fica satisfeito. E eu começo a refletir e dizer: poxa, como eu sou feliz, como eu sou abençoado. Tudo que eu quero, tudo que eu desejo, eu consigo realizar. Veja se não é esta mensagem da atualidade da igreja, que os púlpitos da nossa igreja estão dizendo: vem para a nossa igreja que você vai receber, vem para a nossa igreja que você vai ganhar, vem para a nossa igreja que Jesus vai te dar. Esse não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o evangelho da cruz, que te diz: vem, mas nega a si mesmo. Tem condições. Diga para o teu irmão aí: tem condições para seguir Jesus. Diga para ele: tem condições, meu irmão. Diga, não é de qualquer jeito não, não é de qualquer maneira não. Tem condições, meu irmão. Tem critérios, tem normativas que o Senhor coloca. E a primeira pauta que o Senhor dá e que o Senhor começa, ele já começa pesado. Ele diz assim: olha, negue a si mesmo. Começa com você. Você quer me seguir? Começa com você. Muda o teu caráter.
Muda a tua condição de realização de estrutura. Muda a tua conveniência. Sai dessa comodice, porque eu desejo que você venha entregar o trono do realizar da tua vida nas minhas mãos. Então aí sim, o Senhor vai fazer a sua vontade. O Senhor vai realizar, sabe? Seguir a Jesus, meu querido, minha querida irmã, é dizer não para si mesmo, dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. Dizer: Senhor, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor. Aí, amados do Senhor, nós já começamos a peneirar, porque o que é mais importante aí para a sua vida? O que é que tem maior significado para a sua vida? Pastor, para mim o mais importante em 2018 é eu ser feliz. E na minha simplicidade e comodidade de avaliação de ser feliz, é de eu conseguir completar todos os meus desejos. Jesus vem e Jesus diz: nega a si mesmo. Nega a si mesmo. Coloque essa condição do desejo, da vontade pautada na vontade de Deus. Pastor, como é que eu posso negar a minha própria vontade? Porque várias vezes, pastor, eu pensei que uma coisa fosse boa para mim e eu fiz a minha vontade. Eu investi na minha vontade. Até aparentemente parecia que era melhor. Até aparentemente parecia que era uma coisa tão boa. Até aparentemente parecia que era uma coisa tão satisfatória. Mas eu percebo hoje que eu me dei mal. Eu olhei pelo lado natural. Eu olhei as coisas carnais, eu olhei só aquilo que eu achava que ia me satisfazer. E me satisfez até por um período, por um tempo, até eu achei que estava ficando satisfeito. Mas aí, pastor, eu caí em mim e percebi que estava faltando algo que na realidade eu precisava. Meu querido, quando você renuncia ao teu eu, quando você renuncia à tua vontade, você abre um leque para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, a melhor vontade, se faça presente na tua vida. Quando Jesus pede a você, negue a você mesmo, é porque Ele tem coisa melhor, maior, coisa mais durável e abençoada para a tua vida. Quando você abre mão do teu desejo, da tua satisfação e coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, mas eu quero viver esse evangelho verdadeiro e desejo, e sei que o Senhor tem melhor para mim, por isso eu vou confiar no Senhor. E abre mão do teu desejo, que embora, meu querido, minha querida irmã, seja o melhor, que você tenha sonhado, que você tenha planejado, que você tenha verificado e tenha dito: isso aqui é o melhor que pode me acontecer. Mentira, não. O melhor que pode te acontecer é a vontade de Deus se realizando no teu coração, na tua vida. Levanta a tua mão aí e diga para Ele: Senhor, que a tua vontade se realiza na minha vida, Senhor. Muito obrigado. Diga glória a Deus, diga aleluia. Aplauda ao Salvador, meu irmão, porque é a vontade do Senhor que tem que ser feita na nossa vida. É vontade. Negar a si mesmo, meu querido, minha querida irmã, é renunciar a tudo e seguir as pegadas de Jesus. Jesus sabe o que está dizendo quando Ele diz: nega a si mesmo. Jesus sabe. Jesus sabe o que é melhor para nós, meu querido. E olha só que pré-requisito: negar-se a si mesmo. Quantas pessoas, amados, que não negaram a si mesmo, pelo contrário, deram vazão aos seus desejos, às suas vontades, às suas volagens, e hoje estão seriamente arrependidas do seu fato. Que poderiam desfrutar muito bem de benefícios, e poderiam não atravessar, estar atravessando deserto com feridas, se confiasse um pouco na vontade do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Mas há aqui um segundo ponto também, meu irmão, minha irmã. Ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue,
E tome o que, irmãos amados? Tome o que, irmão? Ei, não dá para maquiar um pouquinho isso aí, não? Não dá para a gente colocar assim: tome uma caixa com papel de presente, com laços coloridos, com balões, com bolo. Não dá para a gente dizer isso, não, irmãos? Jesus está dizendo: tome a tua cruz. Tome a sua cruz. Jesus está nos chamando para nós tomarmos a nossa cruz. E esse que está falando para tomarmos a cruz, entende de cruz. A cruz, amados do Senhor, foi uma invenção dos assírios. Os persas também usavam, os fenícios, os egípcios, os gregos e os romanos. Haviam 3 tipos de cruz. Havia a cruz latina, que é aquela cruz com ponto maior embaixo. Havia a cruz também, amados do Senhor, uma cruz que se chamava Cruz de Santo Antônio, que era um T, sem a parte de cima, só um T. E havia também, amados do Senhor, a cruz de Santo André, que era um X. O indivíduo era ali crucificado, um criminoso, exposto à ignomia, à humilhação. E todas as pessoas que ali, amados do Senhor, eram levados, era com propósito. Me parece, pelas escrituras sagradas, que a cruz de Jesus era uma cruz latina. Você tem aí, meu querido, por gentileza, Marcos capítulo 15, verso de número 26. Marcos 15, 26 diz assim: e por cima estava uma epígrafe, a sua acusação, Rei dos Judeus. Quando Marcos coloca isso, é porque por cima da cabeça dele, isso quer dizer tinha mais uma extensão na cruz. Então deveria ser uma cruz latina. Mas a cruz, amados do Senhor, não é algo assim como um objeto místico, um amuleto. A cruz também não é, amados do Senhor, uma condição de uma ornamentação de um objeto de joia preciosa. Não, a cruz tem um símbolo. A cruz, amados do Senhor, ela quer dizer que é um objeto de tortura, um objeto de castigo. A cruz, meu irmão, é um objeto de humilhação. O crucificado publicamente é humilhado e sentia terríveis dores até o final. O propósito da cruz, meu querido, o objetivo da cruz é que outros iriam ver aquele que está crucificado, e aquele que está crucificado serviria de impacto para que a pessoa não desejasse estar no lugar dele. Era um aviso: cuidado com o que você faz, cuidado com o que você fala, cuidado com a forma que você anda, porque senão é você que vai ser crucificado. Então as pessoas ficavam naquela eminência. As pessoas, quando iam olhar um crucificado, elas iam numa condição de o coração dizendo: graças a Deus que não sou eu. Olha a dor dele, olha o que ele está passando, olha o que ele está vivendo, porque ele está sofrendo uma punição dos seus delitos. Ele está sofrendo ali uma punição naquela cruz. Eu me lembro de um homem que disse com as suas palavras que ele já estava crucificado com Cristo. Esse homem, nessa relação que ele fala na carta dele aos Gálatas, capítulo 2, verso de 19 e verso de número 20, é o apóstolo Paulo dizendo no finalzinho do verso de número 19, ele vai dizer que ele está crucificado com Cristo. Verso 19, por favor, meu querido. Gálatas 2, 20, verso 19. Ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele dá um relato: estou o quê, igreja do Senhor? Estou crucificada com Deus. Ele diz: eu estou crucificada com Deus. E ele vai dizer no verso de número 20, coloca aí: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh, aleluia! Que palavras que dão para mensurar
o comprometimento deste homem com Jesus, com Deus. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por quê? Porque eu já estou crucificado. Paulo faz o caminho inverso. Cristo foi até a cruz por Paulo, agora Paulo vem até a cruz por Cristo. Ele vem e se entrega. Ele vem e diz: eu estou crucificado. O meu eu está crucificado. Eu desejo viver, morar, andar, testemunhar a respeito de Cristo. Mas eu só posso viver, andar, morar e viver, meu irmão, quando o meu eu está crucificado. Por isso Jesus diz: toma a tua cruz. Por isso Jesus diz: olha, primeiro você nega a si mesmo. Primeiro você aprende, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Começa a negar a si mesmo, começa a negar a sua vontade, começa a querer e desejar fazer a vontade de Deus, começa a querer obedecer os mandamentos do Senhor, começa a querer andar segundo os preceitos de Deus. Aí você vai ter força para tomar a tua cruz. Para tomar a tua cruz, meu querido, e caminhar junto com o Senhor Jesus. Tomar a cruz significa viver o ministério da reconciliação. Diga comigo, reconciliação. Diga para o teu irmão, reconciliação. Amar os nossos irmãos e nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Os inimigos não vão querer se reconciliar com você. Mas quando você está crucificado, quando você olha para o sacrifício de Cristo, quando você olha para o chamado de Cristo, aí você abre mão daquele pedido de perdão que a tua nora tinha que dar, daquele pedido de desculpa que o teu genro tinha que falar contigo, daquele pedido, amado do Senhor, de você está certo realmente, olha, eu dou a mão à palmatória daquela amigo, daquela amiga. Quando eu olho para Cristo e quando eu nego a mim mesmo, quando eu nego a mim mesmo, eu abro mão da minha opinião, daquilo que eu acho que era justo, daquilo que eu acho que deveriam ter feito comigo, daquilo que eu acho que eu esperava que eles devessem olhar para mim e deveriam me dar valor. Porque eu vejo que o homem que tinha mais valor se entregou na cruz em meu lugar. Eu vejo que ele ali não brigou, ele não discutiu, ele não defamou, ele não abriu a sua boca e como ovelha muda foi para o matador. Ele pediu na cruz para o Pai não imputar aquele pecado sobre eles. Ele estava levando o nosso pecado, ele estava levando aquilo que nós não conseguimos, ele estava levando as nossas vergonhas, as nossas faltas, as nossas falhas, as coisas inerentes, aquilo que poderia satisfazer o nosso eu. Mas eu só reconheço isso quando eu crucifico o meu eu, quando eu não dou margem, quando eu não abro mão. E isso, amado do Senhor, só quando eu olho para o Calvário, só quando eu olho para a cruz de Cristo, só quando eu atento para o chamado do Senhor que o Senhor fez para nós, é que eu consigo verificar essa situação. Quando eu vou em direção ao Gólgota, quando eu vejo o Cristo açoitado, o Cristo carregando uma cruz que não era dele. A cruz que Cristo leva não foi feita para as dimensões dele. Era uma cruz que era para Barrabás. Você se lembra lá em Pilatos, que ele colocou Cristo açoitado do lado de Barrabás, e ele mandou o povo escolher Barrabás ou Cristo, e o povo escolheu Cristo. A cruz que estava preparada era para Barrabás. Os teólogos dizem que aquela cruz pesava cerca de 70 quilos. Aquela cruz era feita para sustentar um homem maior, mais pesado. Era uma cruz que não era para Cristo. Mesmo, amados do Senhor, se aquela cruz não fosse de Barrabás, aquela cruz não era de Cristo, porque aquela cruz era para culpado, aquela cruz era para faltosos, aquela cruz era para quem estava distante do Senhor, que era eu e que era você. Mas ele tomou aquela cruz, ele caminhou com aquela cruz, e entre as vielas, entre as ruas de pedra, caía
e levantava. Os homens chamam e dizem que era a via dolorosa, mas eram passos em direção à reconciliação tua, minha e da humanidade com Deus. O muro da inimizade precisava cair, o pecado precisava ser pago, a ira de Deus contra nós precisava ser aplacada. E ele vai caminhando, surrado, aberto com suas costas, dilacerado, ultrajado, ferido, humilhado, castigado, levando tapas, cuspe, pessoas e multidões xingando, e ele caminhando, irmão, caminhando e levando nas costas um pecado que não era dele, mas que era meu, que era da humanidade, para que quando eu pudesse me arrepender com o dom precioso de Deus, eu pudesse ter chance e oportunidade de levantar a minha mão e dizer do fundo do meu coração: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre si a minha iniquidade, e o pecado que me traz a paz estava sobre ele. Ele caminhando, ele andando, meu irmão, minha irmã, aquele mesmo que disse: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, indo em direção ao Gólgota, indo em direção, amados do Senhor, à morte, naqueles momentos, naqueles últimos momentos de vida, respirando, com o corpo dolorido, com o corpo todo açoitado, com o corpo todo dilacerado, diante do suplício da crucificação. Então ele cai, e diante dele, amados do Senhor, aparece um homem, que a Bíblia diz chamado Simão Cirineu. A minha Bíblia me diz que ao cair, pegaram Simão Cirineu e fizeram com que Simão Cirineu levasse a cruz que estava ali sobre aquele inocente. E Simão Cirineu vai levar essa cruz. Olha o que diz, amados do Senhor, Mateus capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Deixa-me te falar um pouco a respeito de Simão Cirineu, ou desse cirineu chamado Simão. Cirene era uma cidade que a princípio, amados do Senhor, ela era colônia da Grécia, e depois tornou-se posse de Roma. Mas antes dela ser colônia da Grécia, e antes dela passar às mãos dos romanos, ela foi uma cidade de um reino que eu não sei se você se lembra, mas que é chamado o Reino de Sabá. Será que alguém tem aqui, alguém que se lembra de uma rainha desse reino? Rainha de Sabá, que ouviu falar de Salomão, e foi até lá, naquelas terras longínquas, para aprender, e se surpreendeu, e se relacionou com Salomão, e voltou para a sua terra. E dizem os teólogos que desse relacionamento aconteceram de ser gerados descendentes, judeus, que agora estão lá, nessa Cirene, e que Jerusalém tem uma honra, Jerusalém adota esses judeus, Jerusalém reconhecem esses judeus, a ponto de estar registrado no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 9, uma sinagoga que estava em Jerusalém para esses judeus cirênios, que diz assim a palavra do Senhor: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos cirineus, dos alexandrinos e dos Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Essa sinagoga aqui em Jerusalém era para esse povo que era judeus, que eram cirineus. E você vê aqui que Mateus está dizendo: chamaram um cirineu chamado Simão para carregar a cruz.
O que Simão Cirineu estava fazendo em Jerusalém, no dia da crucificação de Cristo? Esse dia 14 de Abile era o dia que eles comemoravam a Páscoa. E os judeus, eles tinham por mandamento, pelo menos uma vez no ano, durante as 3 festas, podia escolher qualquer festa: festa do tabernáculo, festa de Pentecoste ou festa da Páscoa, para pisar na terra prometida, pisar nessa terra santa em Jerusalém e adorar o Senhor. Simão Cirineu sai lá da África do Norte e começa a fazer esse trajeto, e chega justamente no dia da festa da Páscoa, porque no santuário, pela manhã, acontecia um cerimonial que todos os homens se aglomeravam. Primeiro eles se vestiam de linho branco, e quando chegavam perto do santuário, próximo ao santuário, tinha homens que faziam a inspeção e verificavam se na roupa daqueles homens tinha alguma mancha, se tinha alguma sujeira. Se não tivesse, o homem estaria liberado para entrar até o pátio da onde ia ser realizado a cerimônia. Simão Cirineu, no coração dele, queria ir até essa cerimônia, porque nessa cerimônia acontecia que o sacerdote pegava um cordeiro, degolava o cordeiro, pegava o cordeiro pelas patas traseiras e no sentido horário rodava o cordeiro num altar grande de 2 metros por 80, feito de uma pedra única, e ali em cima aquele cordeiro, ele rodando, o sangue caía no altar. Ele rodava por 7 vezes, e durante essas 7 vezes o sangue esvaía do cordeiro, cobrindo o altar. Depois que aquele sangue era depositado no altar, ele vinha com uma planta chamada isopo, e com essa planta chamada isopo, que tinha uma função tipo uma esponja, ele pegava aquele sangue derramado sobre aquele altar e juntava aquela folha, aquela planta de isopo, e chegava diante daqueles homens que tinham ido lá com aquela veste branca e aspergia aquele sangue. Se uma gota de sangue pelo menos caísse sobre aquela veste branca, aquilo era o troféu daquela pessoa para levar para casa e dizer para a família dela: eu estava lá quando o cordeiro foi imolado, e quando o sacerdote aspergiu o sangue, olha a gota do sangue aqui. Aquilo era um triunfo, aquilo era um troféu. Mas Simão Cirineu agora se deparou, amados do Senhor, numa das ruas de Jerusalém, e está agora face a face com um homem, que ele olha para esse homem, e o homem está caído de joelho, com a cruz debruçada, e as pessoas estão dizendo para ele: levanta essa cruz. Simão Cirineu, vindo da África, Simão Cirineu, que era negro, era judeu, e os soldados romanos pegam ele e obrigam ele a pegarem aquela cruz. Simão Cirineu agora pega aquela cruz e ajuda aquele homem. E creio que Simão Cirineu, cara a cara, face a face com aquele inocente, olhou nos olhos daquele inocente, e aqueles olhos profundos, aqueles olhos puros, aqueles olhos inocentes, tocam na alma, tocam no coração de Simão Cirineu. E Simão Cirineu devia estar pensando: o que é que esse homem fez? O que é que esse homem ali realizou? Por que ele vai ser levado para poder ali na cruz ser crucificado? Eu fico a pensar, amados do Senhor, o coração de Simão Cirineu, carregando a cruz, dando passos ao lado de Jesus. Simão Cirineu, que talvez na primeira instância estivesse dizendo: mas não foi para isso que eu vim aqui em Jerusalém, eu vim para receber um respingo, uma gota do sangue lá do cordeiro, lá do templo, pelo sacerdote. Mas na realidade, amados do Senhor, algo grande e maravilhoso que Simão Cirineu nem dimensionava estava acontecendo.
Talvez aquele homem estivesse ali em Jerusalém com seu coração puro, dizendo: eu caminhei tanto, eu vim de tão longe, vim para receber uma gota de sangue do Cordeiro. E ele estava face a face com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tendo a melhor e a maior oportunidade, porque 2018 anos depois, ainda estamos falando de Simão Cirineu, que carregou uma cruz, que era motivo de humilhação, era motivo de desgosto. Mas, amados do Senhor, pense, quando Simão Cirineu chegar no céu, quando ele foi despertado, quando as trombetas tocarem, e quando face a face ele reconheceu o Salvador diante dele. Pense, amados do Senhor, o coração de Simão Cirineu, esse mesmo que estava clamando: eu quero só uma gota de sangue, eu quero só uma gotícula, mas que a sua roupa se encharcou do verdadeiro sangue do Cordeiro. O seu ombro foi um ombro de apoio e deu passos. Nós não sabemos quantos passos ele deu. Alguns teólogos supõem que ele deu 50 passos, porque 50 é o número dos dias da festa de Pentecoste. Mas uma realidade é que a minha Bíblia diz que ele caminhou lado a lado, carregando a cruz. Algo, irmão, que ele não tinha noção, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que está preparado para aqueles que amam o Senhor. Quando você nega a si mesmo, quando você vem à casa do Senhor e diz: Senhor, eu quero te conhecer mais um pouco, quando você abre o teu coração para as oportunidades que Deus tem para te dar nessa semana que inicia-se hoje, Deus tem coisas grandes e coisas maravilhosas que são melhor do que a tua vontade, melhor do que o teu eu. Você poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar descansando em casa, você poderia estar tomando um sorvete, você poderia estar comendo uma pizza, mas você está se alimentando do pão da vida, da palavra da vida, se alimentando da presença e das coisas do reino celestiais, coisas que esse mundo não alimenta, coisas que esse mundo não traz. Amado do Senhor, você que está aqui nesta noite e que se predispõe a seguir a Jesus e que está dizendo no seu coração: eu quero aprender a negar a mim mesmo, eu quero aprender a tomar a minha cruz, eu quero seguir Jesus. Se lembre, meu irmão, que a chamada do Senhor para nós é para seguirmos Ele. Olha o que o verso de número 24 diz, coloca para mim em telão. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, faça o que, igreja? Negue a si mesmo. Você quer negar a si mesmo? Diga aleluia. Levanta a tua mão aí e diga: Senhor, eu quero aprender a negar a mim mesmo, para glorificar o teu nome. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Diga para Ele: eu quero aprender a tomar a minha cruz, Senhor. Quero aprender. Talvez a tua cruz, meu querido, minha querida irmã, seja uma condição momentânea que você esteja atravessando, um desemprego, uma situação que você descobriu no médico, alguma avaliação médica, uma condição do seu relacionamento que você está pedindo a Deus para ser restaurado, para que você possa valorizar e ser abençoado, porque você é como aquele ditado que diz, né? Eu era feliz e não sabia. Meu querido, negue a si mesmo, tome a sua cruz e faça o que, igreja? Diga para o teu irmão: tem que seguir. Diga para ele: tem que seguir. Sabe o que é seguir, meu irmão? É caminhar nos mesmos passos, na mesma passada. Não é ir para onde você quer, não é ir para onde a circunstância te leva, não é ir para onde a facilidade abre portas largas. A porta da salvação, irmão, Jesus diz que é estreita. O caminho, meu irmão, é estreito. Se você está em porta que é larga, tem alguma coisa errada aí com o teu evangelho. É estreito. É de negar a si mesmo. É de tomar a cruz. É de seguir Jesus.
viver com obediência, com fidelidade, viver negando a si mesmo e dizendo para Ele: Senhor, eu quero te seguir, porque eu quero viver contigo. Eu não quero essas coisas temporais, passageiras. Meu querido, ninguém que está aqui vai viver mais de 100 anos. Daqui a pouco eu e você vamos passar. E num abrir e fechar de olhos, nós vamos estar diante dele, que falou: negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Tem gente vivendo que parece que quer passar a eternidade nessa terra. Tem gente construindo, mobiliando, fazendo, dando valor, que parece que daqui a 300 anos ela ainda vai estar aqui. Nem pó ela vai ser mais, se Jesus não voltar. Nem pó. Mas um dia, quando você abrir os teus olhos, quando a trombeta tocar, você vai se apresentar diante dele. E vai chegar diante desse Cordeiro. E vai dizer: Senhor, com a tua ajuda eu neguei a mim mesmo. Com a tua ajuda eu tomei a minha cruz, Senhor, que não foi fácil. Com a tua ajuda e a tua orientação, eu te obedeci e te segui. É isso que nós temos que meditar nessa noite. Simão Cirineu nem sabia o que ia acontecer na vida dele, mas ele foi marcado pelo sangue do Cordeiro, que tem poder para marcar a tua vida nesta noite. O sangue de Cristo que tem poder para te perdoar. O sangue de Cristo que tem poder para te restaurar. O sangue de Cristo que tem poder para te ajudar, para você ter uma nova vida. E agora não voltada segundo a tua vontade, mas segundo a vontade do Pai. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Curve comigo a sua cabeça. Feche os teus olhos. Medite sobre a palavra de Deus que foi pregada nesta noite. Medite se você tem negado a si mesmo. Medite o que você pode melhorar. Medite sobre a ajuda que o Espírito Santo de Deus pode te dar, para você olhar para a cruz, para você olhar para o ato de Jesus, para que você possa perdoar o teu irmão, perdoar o teu familiar, perdoar o teu marido, perdoar a tua esposa, e dizer: eu quero andar em reconciliação contigo, porque Cristo me reconciliou com Deus, a morte de Cristo me trouxe de volta para o Senhor Deus, e eu nesta noite desejo entregar o meu caminho a Ele, desejo viver esta vida que Ele me chama para viver, uma vida de autonegação, uma vida de renúncia da minha própria vontade, uma vida de dizer para o Senhor: Senhor, aqui estou para viver a tua vontade, para fazer a tua vontade. Senhor, me ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, porque nesta noite há pessoas sinceras nesse lugar, dizendo: eu preciso da tua ajuda, para ser trabalhado por ti, Senhor Jesus. Para negar a mim mesmo, negar os outros é fácil, Senhor. Negar os outros, às vezes a gente nega com uma facilidade, uma rapidez tão grande, Senhor. Mas negar a mim mesmo, Senhor, que dificuldade é negar a minha vontade. Mas negar a minha vontade passa por confiar na tua vontade, passa por confiar em ti, passa por obedecer, passa por seguir passos em tua direção. Senhor, me ajuda, porque às vezes a cruz é pesada. Me ajuda, Senhor, porque às vezes, Senhor, eu acho que não vou conseguir ficar em pé. Me ajuda, Senhor, me ajuda com a tua presença, me fortalece com a tua graça, porque a tua graça é que me basta, Senhor. Faz segundo o teu poder se realizando, efetuando, Senhor, na nossa vida. Senhor, os tem sido mal, Senhor. Às vezes nós ficamos com medo do desemprego, às vezes nós ficamos com medo de não ter recurso para pagar a conta, às vezes nós não vemos a saída, Senhor. Mas é nesse momento, Senhor, que nós desejamos estar firme, mesmo quando o vento balançar o barco, mesmo quando a tempestade, Senhor, se firmar. Oh, nós vamos ver aquele que até os ventos obedece e as ondas do mar se aquietam, segundo a sua palavra. Senhor, aqui estamos, meu Pai, nesta noite, nesse lugar,
para sermos trabalhados pelo poder do Teu Espírito Santo, para Te seguir, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Jesus. E nós estamos aqui para Te seguir, Jesus. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor, não a nossa. Mas nós precisamos que o Teu Espírito Santo venha criar em nós. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a tua cruz e siga-me. Eu desejo, Senhor, que Tu me mostre o caminho. Eu desejo que o Senhor venha abrir as portas de ferro, quebrar os ferrolhos de bronze. Eu desejo, Senhor, que o Senhor venha abrir o mar vermelho, que o Senhor nos faça andar sobre as águas. Mas para que isso aconteça, Senhor, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu quero aprender a negar a mim mesmo. E isso só acontece, Senhor, se eu viver o que Paulo diz. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou primeiro, e esse mesmo se entregou. Eu desejo estar crucificado, Senhor, nesta noite. Eu desejo que o meu eu esteja crucificado, o meu eu esteja destronado, e que seja o Senhor a reinando. Vem reinar, Senhor, vem reinar, vem reinar. Reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor. Reina nesse lugar, reina na nossa vida, reina nesse altar, reina na nossa família, reina no nosso emprego, reina, Santo Deus e Pai, Senhor, sobre as nossas passadas, reina, Senhor. Porque nós desejamos negar a nós mesmos, desejamos tomar a nossa cruz e desejamos seguir, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Medite, medite, medite. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor nunca nos deixou, Jesus. Nunca, 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 nunca nos deixou, Senhor. Oh, que amor é esse? Oh, meu Senhor, que amor maravilhoso é esse, Senhor. Se eu passar pelas ali, Orican, Candalabara, Xenamanahara, Calabara, Xanamanaya. Oh, o consolo, o conforto. Oh, Tu nos guarda, Senhor, e me guarda. É o meu descanso, em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. Em Teus braços é meu descanso. O descanso de Deus passa pelo caminho de você negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir a Cristo Jesus. Se você desejar isso nesta noite, é um novo tempo para a tua vida, é um novo tempo para o teu relacionamento, é um novo tempo de paz, de alegria, de renovo, de direção, de orientação, do trabalhar do Espírito Santo de Deus em tua vida. Mas você precisa começar hoje. E esse começo começa a você negar a si mesmo. E para você negar a si mesmo, você precisa de ajuda. Você precisa do Senhor. Você precisa do Salvador.
Você precisa entregar o teu caminho a Ele. Você caminhou até agora sozinho, e olha no que deu. Nesta noite, você pode fazer um voto com o Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu quero destronar o meu eu. Eu quero destronar a minha vontade. Eu quero destronar aquilo que eu sempre achei que é certo, e desejo colocar em tuas mãos. Como que você vai fazer isso? Recebendo a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez você esteja aqui nesta noite, esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor preparou este culto para você regressar para os caminhos dele, para você voltar, para você dizer: Senhor, longe de ti só há insatisfação, decepção, ilusão, e eu quero retornar para os teus caminhos. Como é que você faz isso? Crendo no teu coração e confessando com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então eu quero te dar uma oportunidade de mudança e de transformação na tua vida. Você negando a si mesmo e você dizendo: eu desejo voltar para os caminhos do Senhor. Nós temos alguém aqui nesta noite que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar para os caminhos do Senhor. Levante a sua mão bem alto, levante. Temos alguém? Temos alguém que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Temos alguém que está aqui nesta noite e ainda não confessou Jesus Cristo, Senhor e Salvador de sua vida, mas deseja confessar? Levante a mão bem alto, levante. Você vai estar confessando e reconhecendo a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Para quê? Para negar a si mesmo, para ter forças para tomar a tua cruz, para seguir os passos de Jesus. Você deseja receber e confessar a Cristo? É um ato de fé. Você levanta a sua mão, confessa com a tua boca diante dos homens, e Cristo confessa ao teu respeito diante de Deus Pai. Temos alguma pessoa aqui nessa noite que deseja confessar e reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida? Levante a sua mão bem alto. Temos alguém aqui nessa noite que deseja retornar para os caminhos do Senhor? Levante a sua mão bem alto aí. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, a tua palavra não é em vão, e os teus propósitos se cumprem na vida de cada um de nós que aqui estamos. Que ela seja encharcada nesta noite com o poder do teu Espírito Santo, e possa germinar, frutificar e abençoar as nossas vidas, Senhor, fazendo com que haja desejo de transformação de caráter, ó Santo Deus, do procedimento e do caminhar da nossa vida, seja para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, os elementos sagrados, o pão e o cálice, Senhor, e abençoa cada vida, meu Pai, que está aqui presente. Meu bom Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja extensiva sobre o rebanho, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Diga amém, igreja.